Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 11. Evangelho segundo São João, no capítulo 11. Enquanto você abre sua Bíblia. Eu quero dizer para você que é uma alegria para o nosso coração. Estamos mais uma vez aqui reunidos na presença do Senhor. Quero pedir todo o seu envolvimento em todas os anúncios que foram feitos relacionados à nossa festa. Depende de cada um de nós o engajamento, o envolvimento, não só para servir na festa, mas também para doar, para estar envolvido. Esse projeto Locomotiva é um projeto muito lindo. Você só precisa colocar lá, fazer a sua inscrição. Você não tem que pagar absolutamente nada. Eu só quero deixar claro que quando você emite a nota fiscal dando o seu CPF, vem um valor irrisório para você. Mas para o projeto Locomotiva, esse valor o governo dá muitas vezes mais aquilo que daria para você. Então, por isso que é muito importante esse engajamento. E você, como a pastora Ângela já disse, terá aí a oportunidade também de ganhar um voucher como participação, como um brinde, para poder gastar na festa. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 11. Eu vou ler alguns versículos, vocês me acompanhem, por favor. Estava enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Quando Jesus ouviu isso, disse, esta enfermidade não acabará em morte. Diga comigo, não acabará em morte. Mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Porém, quando ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar aonde estava. Diga, 2 dias. Versículo 8. Disseram seus discípulos, Rabi, agora os judeus procuravam apedrejá-lo e voltas para lá? Versículo 11. Dito isso, continuou, nosso amigo Lázaro dorme, vou despertá-lo. Versículo 12. Responderam os discípulos, Senhor, se dorme, melhorará. Jesus estava falando da sua morte, mas os discípulos pensavam que ele se referia ao repouso do sono. Então Jesus disse claramente, Lázaro está morto. Diga, está morto. Versículo 17. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. Betânia tinha uma distância de cerca de 15 estágios de Jerusalém, aproximadamente aí de 3 a 4 quilômetros. E muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para consolá-las acerca de seu irmão. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Jesus disse, teu irmão ressurgirá. Teu irmão ressuscitará. Respondeu Marta, eu sei que ele ressurgirá ou ressuscitará na ressurreição do último dia. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisso? Disse ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir a este mundo. Depois que ela disse isso, voltou e chamou sua irmã Maria, em particular dizendo, o mestre está a te chamar. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar com Jesus. Versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se tu estivesse aqui,
meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar e também chorando os judeus que tinham vindo com ela, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. Perguntou-lhe: onde o pusestes? Responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Diga: Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede como o amava. Mas alguns disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Você vê que gente ruim tem em todo lugar, né, irmão? Não é só seu cunhado, não. Jesus comoveu-se profundamente, outra vez dirigindo-se ao sepulcro, em uma gruta com uma pedra posta em cima dela. Disse Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, pois é de 4 dias. Então Jesus lhe disse: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas eu digo isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Então, dito isso, Jesus chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Porque se Jesus dissesse só vem para fora, aquele cemitério inteirinho tinha levantado. Porque a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus tem poder. E eu quero mostrar para vocês, dentro desse texto, aquilo que Deus colocou no meu coração, que a glória de Deus, ela se manifesta não somente em lugares bonitos. O Salmo 19, versículo 1 vai dizer assim: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento as obras de suas mãos. É muito bonito realmente olhar para o céu. E eu conheço alguns lugares que têm belos pôr do sol. É lindo de ver. Tem um local lá em Portugal, chamado Vila Nova de Gaia, é perto do Porto. Irmãos, é um pôr do sol um dos mais bonitos que eu já vi. O sol vai ficando, o céu vai ficando avermelhado, meio alaranjado. É a coisa mais linda. E você olha assim: isso é um manifestar da glória de Deus. E você olha em pequenas coisas. Eu tive a oportunidade também nessa viagem de ir no oceanário. E nesse oceanário você vê pequenas criaturas, grandes, mas o detalhe nas pequeninas, peixinhos, que tem um trabalhar tão detalhado da mão de Deus, de cores tão lindas, porque manifestam a glória de Deus. Mas também, a glória de Deus é manifestada em lugares tristes. A glória de Deus é manifestada em hospitais. A glória de Deus é manifestada em presídios. A glória de Deus é manifestada na Cracolândia. A glória de Deus é manifestada até em cemitérios. Porque aonde há o poder de Deus chega, a glória dele se manifesta. E a glória de Deus se manifestará hoje neste lugar, se você crê. Diga amém. O apóstolo João deixou claro que o que ele estava mostrando nessa passagem era para que se manifestasse a glória de Deus, mesmo numa situação complicada como essa. E o Evangelho de João, ele é diferente dos outros. Esse relato sobre Lázaro só tem no Evangelho de João. Os outros evangelhos sinóticos, Mateus, Lucas, Marcos, não tem essa passagem. 90% do que está em João não tem nos outros. Porque João tinha um objetivo. João tinha um propósito quando ele escreve esse evangelho, bem depois que os outros já haviam sido escritos. Para você ter ideia, o Evangelho de João é um dos últimos livros escritos na Bíblia. Porque ao relatar dos 35 milagres que Jesus fez, João relata 7. E João tem um objetivo para relatar esses 7. João queria mostrar que Jesus era
Deus. Porque havia se levantado uma seita que estava contaminando as igrejas daquela época, dizendo que Jesus era enviado de Deus, mas não era Deus. E João vem combater isso, dizendo que Jesus era o Deus encarnado. Por isso que João, já na sua introdução, ele já começa a dizer: no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que se fez foi feito. João estava defendendo a divindade de Jesus, ou seja, o Verbo não era um ser enviado por Deus, mas o Verbo era o próprio Deus. Assim, João escolhe dos 35 milagres 7, para mostrar que Jesus era o Filho de Deus, e quem cresce nele teria a vida eterna. E João começa mostrando que Jesus transformou água em vinho. Foi o primeiro milagre, só João relata esse milagre. Foi o primeiro milagre que João relata, a transformação de água em vinho. Depois João vai relatar a cura do filho de um oficial do rei, a uma distância. O oficial do rei chega diante de Jesus e pede para que o filho dele fosse curado, e Jesus diz apenas uma palavra: vai. E aquele homem creu, e o filho foi curado à distância. Quem poderia fazer isso? Somente um Deus. João vai mostrar também que Jesus cura um paralítico à beira de um tanque, há 38 anos ali paralisado. 38 anos, um estado deplorável, à beira daquele tanque, pedindo, esperando que alguém o jogasse ali, mas ninguém o jogava. E Jesus vai lá e cura ele. João vai falar também da multiplicação dos pães e dos peixes. João vai mostrar que Jesus tinha poder para andar sobre o mar. João mostra que Jesus tinha poder para curar um cego de nascença. E no capítulo 11, que nós acabamos de ler, João vai falar que Jesus tinha o poder sobre a morte, ressuscitando Lázaro. Ao transformar a água, ao multiplicar os pães e peixes, ao andar sobre as águas, João aponta para a divindade de Jesus. Quem, senão um Deus, poderia manipular a natureza, suspender ou quebrar as leis que Ele mesmo criou, desafiar a lei da gravidade, transformar um elemento no outro, multiplicar elementos? Somente o Criador poderia fazer isso. Ao relatar como Jesus curou à distância o filho do oficial do rei, como levantou um paralítico há 38 anos, coxo, ao abrir os olhos de um cego de nascença, João queria mostrar que Jesus é Deus e que Ele tem poder sobre a miséria humana, sobre o pecado. Mas ao ressuscitar Lázaro, João quer mostrar que Jesus tem o poder sobre a morte, o que é o inimigo final a ser vencido. Estão me entendendo? Diga amém. Tudo isso João quer mostrar a glória de Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Quer revelar quem Ele é, quer revelar o seu poder, o seu amor, sua compaixão, para que creiamos nele e por Ele sejamos salvos. E João tem uma estratégia. João tem uma estratégia que é referir-se aos milagres como sinal, como sinais. Quando João acabava de proferir que Jesus fizera um milagre, ele vai dizer: esse foi um dos sinais. Acabava de contar um milagre, João terminava dizendo assim: e este foi mais um dos seus sinais. Por que João fazia isso? Por que João não referia os milagres como milagres, mas como sinais? Vamos entender isso. Porque o sinal, ele é menor do que o objeto para a qual ele está projetando. Deixa eu tentar explicar. Por exemplo, quando você sai daqui e vai na Avenida Industrial, quando chega na frente está dizendo assim: shopping a 500 metros. É um sinal. Hospital a não sei aonde. É um sinal. Aeroporto a tanto. É um sinal. Ou seja, a placa, o sinal é muito menor do que aquilo pelo qual ele está apontando. Estão me entendendo? Diga amém. Eu vou pedir para que você me ajude a pregar agora. Eu vou falar e você vai dizer, no finalzinho você vai dizer assim: muito mais. Olha só, João estava apontando que ele transforma a água em vinho, mas isto é só um sinal, porque ele tem poder para fazer
Ele cura a 30 quilômetros de distância um jovem. Mas isso é só um sinal, porque ele tem o poder para fazer. Ele multiplica 5 pães e 2 peixinhos, mas isso é só um sinal, porque ele tem capacidade e poder para fazer. Ele anda sobre as águas, ele acalma a tempestade, mas isto é só um sinal para mostrar que ele tem poder para fazer muito mais. Ele restaura a visão de quem nunca enxergou, mas isto é só um sinal, porque ele tem poder para fazer. E ele ressuscita Lázaro, morto, enterrado há 4 dias, mas isto é só um sinal, porque ele tem poder para fazer. E um dia todos nós que cremos nele, também ressuscitaremos com ele, para a glória de Deus Pai. Se você crê, dê um amém aí. Nós também ressuscitaremos com ele. Ele ressuscitou Lázaro, mas foi só um sinal. Ele tem muito mais poder para fazer. Deus revela a sua glória em ambientes de sofrimento. João queria mostrar a glória de Deus através de Jesus Cristo. E Jesus vai revelar a glória de Deus em meio ao sofrimento. Está muito evidente que o propósito de Deus era revelar a sua glória nos capítulos que nós lemos, versículo 4. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Vamos entender isso aqui, gente. Eu fico imaginando a situação. Marta e Maria mandou alguém, elas não foram, enviaram alguém para falar com Jesus. Olha, Lázaro, aquele que você ama, está doente. Entenda que ele estava, Lázaro estava, em Betânia, até onde Jesus estava, tinha caminho de 1 dia. Diga 1 dia. Se você fizer as contas, quando esse camarada, esse mensageiro saiu, Lázaro morreu. Por quê? 1 dia para ir, 2 dias Jesus esperou, e 1 dia Jesus voltou. Era a distância de 1 dia, 4 dias. Quando Jesus chegou, tinha 4 dias que ele estava enterrado. Então, quando esse mensageiro saiu, o Lázaro já acabou de morrer. Ele saiu, o Lázaro morreu. Só que ele não tinha um WhatsApp, ele não tinha um telefone para receber uma mensagem e dizer: ei, não adianta mais você ir, porque o Lázaro já está morto. O fato é que ele vai. E Jesus fala: olha, essa enfermidade não é para a morte. Imagina como o mensageiro volta. Ou está feliz da vida, ou está contente. Não, o Lázaro não vai morrer. Jesus acabou de falar isso. Foi quem disse? Foi Jesus, não foi o pastor Anselmo. Foi Jesus que disse: essa enfermidade não é para a morte. O que vocês acham que ele pensou? Ele voltou feliz, tranquilo. Vou chegar lá, Lázaro vai falar para Marta e Maria que o Lázaro vai sarar. Eu imagino a surpresa dele quando ele chega. Ele chega, Lázaro já tinha sido até enterrado. E eu fico imaginando o que este rapaz pensou. Jesus mentiu? Eu vou falar o que para Marta e para Maria? Bom, mas se ele falou que ele não ia morrer, mas espero que pelo menos ele venha para o velório. E Jesus não vem para o velório. E Jesus não vem para o sepultamento. Porque Jesus tinha um propósito. Parece estranho, mas Jesus tinha um propósito. Parece estranho a palavra de Jesus, que nem os seus discípulos entenderam. Se ele não vai morrer, está tudo certo. Se ele está dormindo, ele vai sarar, ele vai ser cuidado, ele vai ficar tudo bem. Porque geralmente Jesus revelava a glória dele, a glória de Deus, curando. Quantas vezes Jesus curou? Quantos? João relata 7 milagres, mas João fala assim: se não haveria livros para escrever tudo o que Jesus fizera. Então o fato é que parece esquisito esse negócio aqui, porque Jesus revelava curando. Jesus ainda não tinha ressuscitado o morto nessa situação. Interessante que Jesus permite que um amado seu, a Bíblia diz, nós lemos, que Jesus amava Marta, Jesus amava Maria e Jesus amava Lázaro. Ficasse doente. Entenda algo: quanto mais difícil, quanto pior for a situação, mais o poder de Deus
é revelado. Maior é a sua glória. A glória dele é mais evidente ressuscitando um morto do que curando um enfermo. Estão me entendendo? Diga amém. Por isso que às vezes, irmão, você não entende porque que as coisas estão ficando difíceis. Por isso que às vezes você não compreende que está passando por uma luta e em vez das coisas melhorarem, elas estão piorando. E você acha que por causa disso você não é amado de Deus. Você acha que por causa disso Deus não está olhando para você. Você acha que por causa disso Jesus esqueceu de você, deixou para lá. Deus parece que não olha para mim, eu estou pedindo, as coisas só vão piorando. Eu lembro uma situação, eu já contei aqui uma vez, algumas vezes talvez. E você vai entender o porquê essas coisas acontecem. É porque Deus tem propósito que a glória dele se manifeste na minha e na sua vida. Eu lembro que uma vez nós estávamos para mudar de Minas para cá. E eu tinha algo que eu levei muitos anos para conseguir, que era uma moto. Eu gostava demais daquela moto. Mas, para nós mudarmos para cá, eu precisaria vender aquela moto. Meu pai chegou perto de mim, filho, nós vamos embora, está tudo certo, foi um acordo da família toda. Mas eu preciso vender a moto, porque nós temos algumas dívidas a serem quitadas, e a moto precisa, porque a gente não vai sair daqui devendo nada para ninguém. Tá certo, pai? Mas fica tranquilo. Falei, fica tranquilo, pai. Essa moto é só eu abrir a boca que eu fico sem ela. Porque muitas pessoas já haviam me perguntado, você não vende essa moto? Você não vende essa moto? Ela é uma moto assim, meio invocadinha, sabe? Diferentezinha assim. E eu gostava demais dela. E eu falei assim, eu vou usar ela até o último momento. Ah, mas pai, fica tranquilo. Meu pai viajando. E de vez em quando ele ligava, e aí filho, já vendeu a moto? Eu falei, não pai, fica tranquilo. Ah, só eu abrir a boca que eu vendo ela. E o fato é que foi chegando perto dos dias, nós já tínhamos determinado para vir embora, de mudança para cá. Eu falei, vou vender ela. Limpei ela pela última vez, dei aquele talento, falei, vou sair para vender a moto. E saí. Irmãos, Deus como testemunha, muitas pessoas, lojistas da cidade era pequena, mas tinha suas lojinhas de moto lá, é uma cidade que tinha muita moto, muita bicicleta, cidade interior de Minas é assim. E aquela moto era uma moto muito comercial. E eu comecei a oferecer a moto. E eu falei assim, vou logo naquele que sempre me perguntava, né? E aí, meu amigo, resolvi vender a moto. É mesmo, pai? Puxa vida, hein? Tentei tanto comprar essa moto, mas estou sem dinheiro agora, rapaz, não vou querer não. Aí, problema seu, perdeu. Te dei primeira oportunidade para você. Irmãos, fui no outro. Rapaz, queria tanto, mas fui no outro. Vou resumir. Fui no outro. Comecei a ficar desesperado. Tentei uma semana vender a moto. E eu não consegui em momento algum. E o dia foi chegando perto. E o compromisso tinha que ser pago. Lembro como se fosse hoje. 4 mil, só não lembro se era cruzeiro ou se era cruzado. Não penso que eu sou tão velho assim não, viu? É que faz pouco tempo. E eu fiquei naquele desespero. Eu morava numa rua, sem saída, arborizada, do meio para o fim da rua. Não passava ninguém naquela rua, irmãos. E eu cheguei, teve um dia que eu saí de manhã, desesperado. Comecei a oferecer para todo mundo, e eu precisava de 4 mil na moto. Ofereci para todo mundo, ninguém. Mas nenhuma proposta. E é uma coisa, o mais difícil, maior é a glória de Deus. E eu lembro que eu cheguei em casa, na hora do almoço. Encostei a moto em cima da calçada, porque não tinha garagem, né? As casas lá não tem garagem. Encostei assim em cima da calçada. Nós tínhamos uma janela da sala, uma janela grande, a casa antiga, assim, uma janela grande, que dava para a rua. Entrei em casa, estava na hora do almoço, minha mãe estava servindo o almoço, e minha mãe perguntou, e aí, meu filho, vendeu a moto? Eu falei, mãe, eu não posso acreditar no que está acontecendo, eu já estou desesperado, já não tenho mais aonde ir, mãe. Minha mãe é uma mulher de Deus. Isso eu quero dizer para você, mãe, pai, olha, você é um exemplo muito grande para o seu filho. Tenha uma fé alicerçada e demonstre isso para a sua família. Minha mãe não arredou em momento algum. Quando eu falei, ela falou assim, meu filho, olha para mim. Deus vai prover um comprador para esta moto. Eu falei, amém, mãe. Mas aquele amém sem fé nenhuma, viu, irmãos? Conversando. Eu era um jovem,
Mas a minha mãe estava com muita fé que aquilo ia acontecer. Irmãos, eu servi o prato. Sentei na mesa. Bateu palma lá. Não tinha campainha não, bateu palma. Deixei o prato. Cheguei na janela da sala. Tinha dois rapazes. Irmãos, eu morava numa rua sem saída, arborizada. Os carros paravam na rua, assim, encostados na guia. Estava cheio de carro na rua. Era impossível de quem passasse lá na rua, visse a minha moto em cima da calçada. Chega dois rapazes. Pergunta, a moto não tinha placa de vendas. O rapaz chegou assim e falou assim, essa moto é sua? Eu olhei assim, é. Por acaso você não vende ela, não? Eu falei, vendo. Aí, se a gente pode dar uma volta nela? Pode. Entrei lá dentro e levei para... Mãe, tem um rapaz aí para comprar a moto. Irmãos, os dois rapazes eram de uma cidade a 35 quilômetros da minha cidade. Olha bem o que Deus faz. Não sabiam nem porquê. Falaram, nós viemos aqui comprar a moto. Eu segurava para não chorar. Eu segurava para não falar, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí eu cheguei na hora e falei assim, quanto que é a moto? Ele falou assim, é 4 mil. Andamos na moto, gostaram da moto, falou assim, amanhã eu venho buscar. Falei, amém. Ali eu tinha certeza que aquilo ia dar certo. Falei, glória a Deus, aquilo renovou a minha fé. E quando, no dia seguinte eles chegam, eu precisava dos 4 mil, quando no dia seguinte eles chegam, um falou assim, olha, é o seguinte, eu fui contar, e eu só tinha 3.600. Não tinha mais os 4 mil. Você não faz 3.600 nela? Eu estava desesperado. Eu falei assim, aí Deus falou no meu coração, pergunta para o amigo se ele não tem 400 para emprestar. Aí eu falei assim, será que o seu amigo não pode te emprestar os 400, não? Eles olharam assim um para cá do outro, você tem, fulano? Ele, tenho. Enfiou no bolso e tirou os 400. Oh, meu irmão, quanto mais difícil é, maior é a glória dele. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Então entenda isso. Não é porque está ficando difícil que Deus esqueceu de você. Porque se eu tivesse saído no primeiro dia e vendido a moto, eu tinha falado o quê? Ah, a moto era impecável. A glória ia para Deus, sim ou não? Não, claro que não. A glória era para mim. Eu arrumei a moto, cuidei da moto, enfeitei a moto. Eu que deixei a moto vendável. Mas Jesus deixou. Foi deixando ficar mais difícil, mais complicado, para a honra e para a glória dele. Está difícil aí, entenda a coisa, Deus está cuidando. Está complicado aí, quanto mais difícil ficar, maior vai ser a glória dele. Porque tudo é por ele, para ele, são todas as coisas. Entenda isso. Se Gideão tivesse com 32 mil homens, o que Deus falou para ele? É muita gente. Senhor, 32 mil homens para um exército inumerável. É muita gente. Gideão fala, os mentirosos, os medrosos foram embora. Foram embora 22 mil. Ficou 10. Ah, meu Deus, 10. Bom, Deus falou assim, é muita gente. Senão a glória vai ser para eles. Vai dizer, foi por minhas mãos que nós vencemos essa batalha. E Deus fala para Gideão, olha, manda para o rio. Aquele que pegar água e levar a boca, você separa para um lado. Aquele que se ajoelhar e botar a boca na água, você separa para o outro. 300 pegaram a mão e levaram a boca. E 9.700 beberam como um cachorro, botaram a boca na água. Eu acho que Gideão ficou feliz. Eu ficaria. Mas, nossa, tranquilo. Só 300 fizeram de um jeito. 9.700 aqui, pelo menos, foram poucos. E Deus olha e fala assim, não, Gideão, você não entendeu, não. Você não vai ficar com os 9.700. É com os 300 que você vai para a guerra. Quanto mais difícil, maior é a glória dele. E Deus deu uma grande vitória. Entenda bem, irmãos, não é que você tem que fazer algo. Porque Deus, olha, uma coisa que você entenda, Deus não te pede nada fácil. Mas aquilo que Deus te pede, não é para você fazer. Não é para o esforço seu. Olha só, pareceu tão difícil, eu fiquei me esgotando, tentando vender a moto. O que Deus fez? Mandou lá na porta de casa. Você entendeu? Está difícil para mim.
Está difícil na minha ótica. Está difícil porque está fugindo da minha força. Está difícil porque está fugindo do meu braço. Está difícil porque está fugindo da minha capacidade. Mas Deus já tem tudo preparadinho, tudo pronto. Para Marta e Maria estava difícil, porque já tinha morrido. Mas Jesus já sabia muito bem o que ele ia fazer. Ela deve ter entrado em pranto, tanto que elas combinaram. Quando ele chegar, vamos combinar aqui. Nós vamos julgar na cara dele. Jesus, se você tivesse aqui, ele não tinha morrido. Pode ver que as duas falaram a mesma coisa. Mas Jesus já tinha tudo pronto, aquilo que ele iria fazer. Jesus chega depois de 4 dias. Por que 4 dias? Por que Jesus não foi... Se a hora que o rapaz saiu, o Lázaro morreu, por que Jesus não voltou com o rapaz? Porque já tinha morrido, chegar lá já tinha sepultado e poderia ressuscitar Lázaro. Por que 4 dias? Jesus não faz nada, meu irmão, por acaso, ele tem a hora certa para agir. Por que no Talmud? O que é o Talmud? O Talmud são escritos, uma coletânea de histórias judaicas, antigas. E no Talmud dizia que o espírito, era um folclore, um espírito poderia ficar em volta do corpo até 3 dias. E Jesus falou, já sabendo de tudo isso, assim, se eu chego antes, eles não vão dizer assim, é porque o espírito não tinha ido embora ainda. O espírito ali estava perto do corpo ainda. Por isso Jesus espera 4 dias, para que não tivesse a menor dúvida que era o poder dele que estaria ressuscitando Lázaro. Em tudo ele tem um propósito, por isso esperou 2 dias. Escute isso, ele não está demorando no seu caso, ele não está demorando no teu socorro, ele está melhorando e não demorando. O que ele vai fazer na sua vida, quando ele chegar, é melhor. Receba essa palavra para a sua vida. Quando ele chegar, vai ser melhor do que você pensou que seria. Quando ele chegar, vai ser maior do que você pensou que seria. Se você recebe essa palavra, dá um glória a Deus aí. Nós queremos a solução dos problemas. Que o espinho seja retirado. Mas quando a situação chega no extremo, ele revela a glória dele. Só Deus poderia fazer aquilo. Ressuscitar um morto há 4 dias. Deus revela a sua glória demonstrando compaixão. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta declara sua frustração no passado. Se o Senhor estivesse aqui. Se o Senhor estivesse aqui. Somos especialistas em culpar o presente pelo que ocorreu no passado. Se não tivesse vindo a pandemia, a minha situação era outra. Se aquele irmão tivesse me ajudado, certamente eu estava em outra situação. Se aquela porta de emprego não tivesse fechado, depois ela sai do si, do passado, e vai para o futuro. Eu sei que naquele dia o Senhor há de ressuscitar. Eu vou ler esse texto aqui para a gente ficar mais claro para nós. Olha só. Ele vai dizer assim. Disse Maria no versículo 21 de João 11. Diz Marta, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus respondeu no 23, teu irmão vai ressuscitar, Marta. E ela respondeu, eu sei, ressurgirá na ressurreição do último dia. Então ela tira uma conversa do passado, se depois Jesus fala, ele vai ressuscitar, ela leva essa conversa para o futuro. Eu sei que naquele dia, naquele grande dia, ele há de ressuscitar no futuro. Marta está dizendo, não deu certo no passado, mas vai dar certo lá na frente. Não deu certo em 2024, mas vai dar certo lá para 2027, 2028. Ou vivemos do passado, ou vivemos do futuro. Mas Deus traz essa conversa para um outro tempo conjugal. Ele traz para o presente. Ele diz para ela, não foi ontem, nem vai ser amanhã, porque eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o hoje, eu sou o agora, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Talvez não seja para todos isso que eu estou falando, mas tem gente que o milagre é para hoje.
Quem sabe é você. Quem sabe é você. Quem sabe é você. Mas Deus tem milagres para hoje. Eu sou o hoje. Marta vai falar sobre teologia com Jesus. Ela queria dizer, de teologia eu entendo um pouco, Jesus. Vai ser naquele dia que ele vai ressuscitar, no dia da ressurreição. Por quê? Porque todo judeu sabia sobre a ressurreição do último dia. Está relatado lá em Daniel, capítulo 12, versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha ou desprezo eterno. Isaías 26, 19 também vai saber, todo judeu sabia esse texto. Os mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Está vendo? Tudo futuro. Despertai e exultai os que habitam no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Mas Jesus vai dizer para ela, você não entende nada sobre ressurreição. Ressurreição, Marta, você não entende nada, porque ressurreição não é um dia. Vou repetir isso. Ressurreição não é um dia. Ressurreição é uma pessoa, Marta. Ele está dizendo, pode chegar o dia do calendário que for, se eu não estiver presente, não tem ressurreição, Marta. Se eu não estiver presente, não tem milagre, Marta. Nós ficamos depositando nossa expectativa na esperança do dia. No dia da entrevista, no dia da prova, no dia da consulta, no dia do resultado daquele exame, daquele bendito exame. E Isaías 43, 13, Jesus está dizendo, antes que houvesse dia, eu sou. Oh, antes que houvesse dia, eu sou, eu não era, eu não serei, eu sou. Entenda isso, o importante não é o dia, é quem está no dia com você. Tem muita gente esperando na expectativa do dia. Mas Jesus fala, eu sou hoje para a sua vida. Eu sou o milagre de hoje. Hoje Deus vai manifestar a sua glória, é hoje. Essa declaração é a mais clara da divindade de Jesus. Quando ele toma para si prerrogativas que só Deus tem. Ele está dizendo, presta atenção, Marta. Eu sou a vitória final sobre a morte. Presta atenção, Marta. Eu sou o triunfo final sobre a morte. Se você crê em mim, você não morrerá, viverá eternamente. Irmãos, este é o convite do Evangelho. É interessante que Jesus diz que ele é a ressurreição e a vida. Olha bem isso. Jesus falou assim, eu sou a ressurreição e a vida. Não parece incoerente isso, meio esquisito isso? Como assim? Ele é a ressurreição e a vida? Porque só pode ter ressurreição se a vida for interrompida pela morte. Mas ele, na verdade, está dizendo, a verdadeira vida comigo não começa agora. A verdadeira vida comigo, a perfeita vida comigo, que eu tenho para vocês, será depois da ressurreição. Nós seremos arrebatados, nós ressurgiremos num corpo incorruptível, e a nossa vida vai começar lá. Aqui é passageiro, o que nos espera é a eternidade ao lado do nosso Deus, na Jerusalém celestiais. Por isso que ele é a ressurreição e a vida. Se você crê em mim, mesmo que você esteja morto, você viverá. Esta é a proposta do Evangelho. Nós viveremos eternamente, uma vida plena depois da ressurreição. E neste lugar, ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Deus revela a sua glória mesmo quando a nossa fé é imperfeita. Jesus vai até o túmulo de Lázaro e diz, tirai a pedra. Marta fala, Jesus já faz 4 dias, já cheira mal. Marta demonstra uma fraqueza, altos e baixos. No versículo 27, ela fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora, ela está dizendo, Senhor, tira não, já tem 4 dias, já cheira mal, altos e baixos. Nós somos Marta, gente, nós somos assim. Um dia, nós saímos daqui, no fogo, no poder, na glória, no reteté. Tem reteté aí, irmãos? No outro dia, estamos, meu Deus, o Senhor não ama, o Senhor não gosta de mim. O Senhor nem olha para mim mais, eu acho que o Senhor nem lembra que eu existo. A inconstância da fé é a nossa natureza.
Tem crente que quando vai para baixo, irmão, vai mesmo. Vai lá para o fundo mesmo. Desanima, tem dúvida, desiste. Lembra de Elias? Isso aconteceu com Elias, meu irmão. Não bate no peito e fala que não vai acontecer com você não, tá bom? Porque pode acontecer com qualquer um de nós. Altos e baixos na vida cristã, pode acontecer com qualquer um de nós. Elias, depois de orar e não chover, depois de orar e chover, depois de orar e fogo cair do céu, Elias recebe um recado. Estava no auge, estava sentindo, estava no fogo, tanto que fogo desceu do céu. Ele recebe um recado, uma notícia ruim. E às vezes isso acontece com a gente. Acontece com a gente. Aconteceu com Elias, este homem, profeta, homem cheio do Espírito Santo de Deus. Mas quando recebeu a notícia ruim, quando recebeu a notícia que ele iria morrer, ele foi lá para baixo. O Senhor chega, para mim já deu. Entra para um deserto, deita debaixo de um zimbro e pede a morte para Deus. Olha que ponto chegou. Altos e baixos. Mas Deus não desistiu do Elias. Deus carinhosamente não desistiu da Marta. Deus manda um anjo levar água fresca e pão quentinho lá naquele deserto para o Elias. E aí, Elias, toca nele. Fala, rapaz, come aí, bebe aí. Acabou não. O caminho está muito longo para frente ainda. Não é o fim, não. Parece que está difícil, Elias, mas é só porque minha glória vai ser manifesta a cada vez mais. Mas eu nunca vou deixar você sem alimento, Elias. Nunca vou deixar você sem provisão, Elias. Entenda o que Deus está falando, meu irmão. Deus não nos abandona, mesmo quando nós estamos lá embaixo. Um dos alvos da vida cristã é a maturidade, é a estabilidade, mas nós somos como Marta. Senhor, está fedendo. Mas Jesus pacientemente diz novamente, Marta, se creres, se creres, verás a glória de Deus. Apesar dos discípulos não terem entendido nada, apesar de não entenderem que Lázaro tinha morrido, apesar de não entenderem porque eles teriam que voltar para lá de novo, apesar de todos os vacilos da natureza humana, ainda assim, Jesus manifestou a sua glória. Apesar das nossas fraquezas, Ele vem ao nosso encontro e manifesta a glória dEle. Deus revela a sua glória, demonstrando o seu poder sobre a morte. Jesus fez aquilo que Ele sabia que ia fazer desde o momento em que ficou sabendo da doença de Lázaro. Jesus já sabia exatamente o que Ele ia fazer. Lembra que na multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus chega num discípulo e fala assim, dá comida para este povo aí. Porque já tinham dito para ele, Jesus, despede essa multidão aí. Esse povo está ficando tarde. Lugar aqui em volta não tem nada para comprar não, nós estamos num lugar deserto aí. E Jesus fala para ele, dá você de comer, não despede esse povo não. Dá de comer para esse povo aí. E eles falam assim, Senhor, nem 200 denários daria suficiente para dar um pedaço de pão para cada um. Mas a Bíblia fala assim, Jesus falou isso apenas para provar, porque Ele já sabia o que ia fazer. Estamos entendendo, irmão? Sua situação está difícil, Jesus já sabia o que ia fazer. Eu estava lá desesperado porque eu não vendia moto, Jesus já tinha mandado o camarada sair da cidade vizinha, já estava vindo na cidade, o Espírito já estava conduzindo ele para aquela rua sem saída, e eu lá no desespero, e Jesus devia estar olhando assim, rapaz, já está indo, rapaz, confia, se creres, verás a minha glória, se creres, você vai ver o meu agir, deixa de desespero, rapaz. Já estava a provisão feita, porque Jesus já sabia o que ia fazer. Quando Jesus chega ali, diante daquele túmulo, desde a hora que ele fica sabendo lá, ele já sabia o que ele ia fazer. E o que ele fala? O que ele diz? Lázaro, vem para fora. João está declarando a todos, essa voz de Lázaro vem para fora, não é a voz de um homem enviado de Deus, mas é a voz do próprio Deus.
Essa voz, Lázaro vem para fora, é a mesma voz que disse, haja luz e houve luz. É a mesma voz que dizia, haja firmamentos e houve firmamentos. É a mesma voz que disse, produza a terra e a terra produziu. Essa voz é a mesma voz que disse, haja sol, haja lua, haja estrela. É a mesma voz que diz ao mar, mar aquieta-te, vento acalma-te. É a mesma voz que disse para aquele pai, vai, pode ir, teu filho está longe, mas ele vai viver. É a mesma voz que diz, venha para fora, para você também. É a mesma voz que está dizendo para você, sonhos que você tem, enterrados, venham para fora, porque essa noite é a noite de manifestar a glória de Deus na sua vida. Se você crê, diga amém. Sonhos, venham para fora. Casamentos que já estão enterrados, vivendo de fachada, venham para fora. Famílias desestruturadas, que no Instagram está uma beleza, mas só Deus sabe o que está passando dentro de casa. Não morreu, venha para fora. Essa noite é noite de ressurreição. E eu concluo aqui. Quero pedir o pessoal do louvor, já pode subir. Escute isso. Se você está aqui, sofrendo, lembre-se disso. Tudo ocorre para a glória de Deus. Seu sofrimento não quer dizer que Jesus não te ama. Se você acha que Ele está demorando, lembre-se que a demora também tem seus objetivos. Creia que Jesus vai mudar essa situação que você está vivendo. Escute uma coisa, hoje, diga hoje, você vai sair do sepulcro para a mesa. Você não entendeu, senão você tinha dado glória a Deus. Hoje, Deus vai mudar a sua geografia. Hoje é o dia dele manifestar a glória dele. Hoje ele vai mudar o endereço que você estava para um outro endereço. Hoje Jesus vai tirar de um buraco e vai te colocar no lugar de honra. É hoje. Eu convido você a se colocar em pé. Como assim? Vai sair do sepulcro para a mesa? Deus é especialista em mudanças impossíveis. Vou repetir isso. O nosso Deus, Ele é especialista em mover situações e gerar, criar mudanças impossíveis. Algo que jamais passou pela sua mente que poderia acontecer. Ele tem o poder para fazer. Basta você crer. É que às vezes nós temos fé para ouvir, mas nós não cremos para pôr em prática o que nós ouvimos. O crer é o movimentar, é a ação da fé. Lembra que no livro de Gênesis Deus muda, traz uma mudança na vida de José impossível. José amanhece o dia no calabouço, numa cadeia, mas ele vai dormir nesse mesmo dia no palácio de Faraó, como o homem mais importante depois de Faraó, de todo aquele império. Impossível, diga, é impossível, mas Deus faz. Deus é especialista em mudar a geografia, em mudar situações, em fazer mudanças na nossa vida. Ele muda um homem chamado Mefibosete. Mefibosete era descendente de Jonatas, filho de Jonatas. Davi tinha uma aliança com Jonatas. Este homem, quando criança, na fuga de quando seu pai e seu avô morrem, ele cai. A babá dele deixa ele cair, quebra, fica coxo de ambos os pés. É levado para uma cidade chamada Lodebar, uma cidade de esquecimento, uma cidade desprezível. Mas um dia, o tempo passou,
mas o Deus que é especialista em mudar situações, em fazer mudanças de geografia mesmo, de um estado para outro, de uma situação para outra, de uma realidade para outra, de um ambiente para outro. O rei manda, na época era o rei Davi, que simboliza que Deus. Ele manda chamar esse homem chamado Mefibosete, que era um homem adulto. Eu gosto muito da expressão, que quando Mefibosete chega, morrendo de medo, porque ele era o último descendente de Saul, ele falou assim: ó, Davi me achou aqui nesse lugar escondido e vai acabar comigo agora. Porque era prática de se matar todos os descendentes da monarquia anterior para aquela que estava assumindo. Então ele chegou com muito medo. E a primeira coisa que o Davi fala para ele é assim: não tenha medo, eu hoje vou mudar o seu endereço, eu hoje vou mudar a sua realidade. Você vai sair daquele lugar miserável que você está e vai vir para o meu palácio, vai sentar-se à mesa comigo como um dos meus filhos. Davi traz Mefibosete para a mesa. Davi muda a realidade de Mefibosete. Deus muda a realidade de José, traz José da cadeia para o palácio de Faraó. Mas Jesus também muda a realidade de Lázaro, tira ele do sepulcro e coloca ele numa mesa. Oh, louvado seja Deus. Em João capítulo 12, 1 e 2 vai dizer assim, ó: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, aonde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Fizeram ali uma ceia, um banquete. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam assentados com ele à mesa. Ei, hoje Deus vai manifestar a graça dele sobre a sua vida, a glória dele sobre a sua vida, mudando você desta miséria que você está vivendo, desse buraco que você está enfiado, dessa situação difícil que você está, e vai te colocar em um lugar de honra à mesa. Se você quer dar glória a Deus aí, meu irmão, é palavra de Deus para você. Hoje Deus vai manifestar a sua glória. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas olha só, estenda as tuas mãos, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Deus vai tirar você desse lugar de morte, desse lugar vazio, desse lugar gelado e escuro, e vai te colocar em um lugar de honra à mesa com Ele. Nós vamos cantar este louvor, e se você precisa de mudanças, se você precisa do revelar da glória dele na sua vida, você vai ter uma grande oportunidade de sair do seu lugar. Sair, é como se está simbolizando a saída de Lázaro. Entenda isso. Olha o que o Espírito Santo de Deus está trazendo aqui. Entenda isso. Lázaro saiu pela voz de Deus, amém? Foi Jesus que bradou, amém? E se você ouviu a voz de Deus falando ao seu coração essa noite, é porque Ele está falando com você. Os outros mortos que estavam enterrados naquele cemitério não ouviram a voz de Jesus, ficaram lá mortos. Mas quem ouve a voz de Jesus recebe um impulso, não consegue ficar no lugar. E Lázaro saiu, mesmo com mãos amarradas, mesmo atado, mesmo com dificuldade. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas eu quero dizer para você: se você ouviu a voz de Deus essa noite arder no seu coração, é porque Ele está falando com você. Eu vou tirar você daí, hoje eu vou manifestar minha glória para a sua vida. E se você ouviu, se essa voz foi nítida a você, sai do seu lugar e venha como se você estivesse saindo desse buraco. Vem. Eu me rasgo passar pelo
aleluia, aleluia. Deus está nesse lugar. Eu sinto a presença dele aqui. Dá uma glória a Deus aí, gente. Deus está aqui agindo. Feche seus olhos. Segura um pouquinho aí. Feche seus olhos. Vai colocando diante do Senhor. Senhor, está difícil, Pai. Está difícil, manifesta a tua glória neste lugar, meu Deus. Na minha vida, Senhor. Oh, eterno e soberano Deus, clame a Ele, clama a Ele. Senhor, em nome de Jesus, Pai. A tua palavra foi pregada nesta noite, Pai. E nós sabemos, Senhor, que hoje a tua glória está se manifestando na vida de muitos que aqui estão. Muitos que deram crédito à tua palavra. Muitos que ouviram a tua voz. Senhor, tu está hoje, nesta noite, curando, salvando, restaurando, trazendo de novo a honra para aquele que perdeu honra, trazendo de novo aquilo que muitos perderam aqui. Nesta noite o Senhor está trazendo novamente, Senhor. Está manifestando a tua glória, Pai. Está manifestando a tua glória, Senhor. Eu creio no Senhor manifestando a tua glória neste lugar. Eu vejo, eu sinto o Senhor agindo neste lugar, Pai. E grandes coisas o Senhor está fazendo. Deus, vai trabalhando, Senhor. Vai mudando histórias aqui essa noite. Vai tirando pessoas desses lugares terríveis em qual elas se encontram, Pai. Triste, com a alma amargurada, em depressão, lugar escuro, sem visão, fechado, Pai. Hoje é noite, Senhor, que o Senhor tira pessoas desse ambiente difícil e traz para a mesa da honra, traz para a mesa da restituição, traz para a mesa da vida, Senhor. Casamentos, Pai, que aqui estão destruídos, Senhor. Destruídos hoje o Senhor chega, hoje o Senhor muda a história, hoje o Senhor traz saúde, hoje o Senhor traz recompensa, hoje o Senhor derrama a tua bênção e a tua graça sobre a vida dos teus filhos. E se você crê, diga amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia.